Bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula exponencial. Hoje, nessa segunda-feira, a gente vem com um tema que todo mundo me pede, que é como construir uma estratégia de conteúdos para atrair os melhores clientes ou pacientes, mesmo sem muito tempo na sua agenda. Então, você que é médica, advogada, nutricionista, terapeuta, profissional autônoma no geral ou empreendedora e precisa da criação de conteúdo para ter mais visibilidade, para ter um posicionamento claro para o seu nicho, para ter um diferencial, para estar no Instagram. Afinal, o Instagram é a rede social que mais influencia os brasileiros. E a gente tem que estar onde o nosso cliente ou o nosso paciente está. E onde que o nosso cliente está? No Instagram. Se você for olhar, qualquer pessoa hoje em dia consulta o Instagram tanto para olhar para qual restaurante vai, para consultar uma viagem, para procurar um profissional, mesmo que esse profissional venha de indicação, a gente olha o Instagram para saber se a gente estabelece aquela conexão com a pessoa. E você que está aqui, a gente já estabeleceu uma conexão. Caso seja a primeira vez que você esteja na nossa aula exponencial de segunda-feira, vou falar sobre alguns acordos que a gente faz. Então, toda vez que eu falar algo que explodir a sua mente, que você fale assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, eu quero que você escreva aqui embaixo a palavra clique. Além disso, obviamente, não deixe de acessar o nosso aplicativo Universo Exponencial e coloque aqui também, né, nos comentários o seu nicho. Aproveita, né? Porque às vezes você tá vendo aqui no ao vivo, mas alguém vai ver na gravação que você nem imagina onde que essa aula vai chegar e essa pessoa pode estar procurando exatamente por aquele tipo de produto ou serviço que você oferece. Dito isso, vamos direto ao assunto, que é nessas aulas eu gosto de ser uma pessoa bem direto ao ponto, né? Então aqui vocês já estão me vendo aqui na telinha, né? Tá tudo certo? Todo mundo me vendo? Beleza! Então vamos começar aqui a nossa aula exponencial de segunda-feira, ok? Deixa eu colocar aqui. Ok. Então vamos lá. Como é que você vai sair dessa aula, né? O tema de hoje é como construir uma estratégia de conteúdo para alcançar clientes ou pacientes mesmo com pouco tempo. Olha eu escrevendo aqui, né? Então, como é que você vai sair dessa aula? Com clareza sobre os principais pontos da sua estratégia, que eu quero que você entenda o que você está errando, o que que você está acertando aí dentro do seu Instagram. Caso você ainda não tenha um Instagram, caso você ainda não produza conteúdo, não tem problema, tá? Porque aqui você vai entender o que você deve fazer para pelo menos começar a produzir e não deixar de aproveitar essa oportunidade, tá? Porque o digital, ele vem aí como uma das maiores oportunidades que a humanidade já teve. Imagina o seguinte, né? Muita gente fala, bem na minha vez, eu tenho que virar blogueira, eu tenho que produzir conteúdo. Nossa, que bom que bem na sua vez o Instagram te dá essa oportunidade gratuitamente. Porque na vez lá dos seus pais, dos seus avós, eles tinham que gastar uma fortuna com outdoor, com panfleto, distribuindo cartão e fazendo o possível para ser visto. Porque quem não é visto não é lembrado. E a gente sempre viveu na economia da atenção. Isso não vem através apenas das redes sociais. As pessoas que chamavam mais atenção sempre ganhavam mais. As pessoas, elas têm uma tendência a confiar muito mais no conhecido. O nosso cérebro, ele afasta o desconhecido e confia sempre no mais conhecido, porque o mais conhecido deixa o seu cérebro mais confortável. E nós, como seres humanos, temos o nosso cérebro programado para quê? Para economizar nossa energia. Então, quanto mais conhecido, o cérebro fala assim: opa, vamos nesse caminho, que esse caminho ele parece que vai gastar menos energia, oferece menos risco, né? Afinal, o conhecido sempre oferece o menos risco. E aí, por isso que nessa economia da atenção, o conhecido é sempre mais lembrado, mais visto e principalmente mais contratado, e acaba ganhando mais. Já dizia o Silvio Santos, né? Silvio Santos, eu acho que é um dos maiores exemplos de marca pessoal que a gente já teve no nosso país. Porque, ao contrário de muitos donos de emissoras de televisão, o Silvio Santos, ele tinha uma emissora de televisão para que ele se tornasse conhecido e confiável para as pessoas e para que ele pudesse, a partir desta emissora, vender os produtos ou os serviços dele.
E é isso que ele fez durante a vida toda, com o baú da felicidade, a telecena, enfim, e diversos outros produtos. Óbvio, depois ele foi vendendo espaço para outras empresas também divulgarem os seus produtos ou serviços. Mas as pessoas só queriam divulgar dentro de uma programação, justamente porque aquela programação tinha Ibope. E com o Ibope, existem pessoas de fato dando a atenção para aquilo. Tudo que a gente coloca a nossa atenção cresce. Então, parabéns por estar aqui, porque você está colocando a sua atenção em algo que vai fazer com que o seu negócio, o seu produto e o seu serviço cresçam e apareçam. Além disso, você vai sair dessa aula com valorização do seu tempo, porque eu sempre falo aqui que o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Não adianta nada você fazer uma aula enquanto você está aqui, você está cuidando do seu filho, você está lavando louça, você tá na academia, você tá rolando o feed do celular. Pessoal, não adianta. Você não vai fazer nem muito bem essa tarefa de estar aqui na aula, prestando atenção no que eu tô dizendo, e nem bem a tarefa que você tá tentando fazer aí. Então escolhe uma dessas coisas para que você foque, porque tudo que você foca cresce, senão é perda de tempo. E aí eu vou falar, não precisa assistir a aula, porque não vai te dar resultado se você não estiver com a cabeça focada aqui. Foi algum clique aí? Foi algum clique aí até agora? Lembrando do nosso combinado, escreve clique aqui embaixo para que eu possa entender se eu tô indo muito profundo, se eu não tô, né? Eu quero saber de vocês como é que tá sendo a experiência de uma aula aqui comigo. Afinal, eu tô investindo meu tempo em você. E você tá investindo o seu tempo em você? No final dessa aula, eu ainda vou fazer um convite muito especial para quem ficar aqui com a gente e prestar atenção, hein? E prestar atenção, porque não adianta você ficar aqui sem prestar atenção, tá? Quem não está assistindo ao vivo também vai ganhar esse convite, tá? Só que eu não sei se vai estar disponível, então quanto antes você assistir, melhor. Então, vamos lá. O conteúdo, ele começa sempre de dentro para fora e não de fora para fora. Ele não começa no externo, né? Eu vejo muita gente falando: "Nossa, eu vou começar o conteúdo mapeando o meu público-alvo". Ei, ei! O conteúdo começa aqui dentro primeiro, né? Eu sempre cito aqui na Bíblia, tem uma parábola chamada Parábola dos Talentos. E aqui, gente, independente da sua religião, independente das suas crenças, tá? Eu tô falando da Bíblia como um livro de princípios e princípios milenares mesmo. E nessa Parábola dos Talentos, o Senhor, né? O Senhor lá da parábola, ele já dizia que ele dava o talento para cada servo, de acordo com o que cada servo iria fazer com este talento. Então, caso o servo fosse guardar para si aquele talento, ele tirava desse servo e dava para algum outro servo que multiplicasse esse talento. É a mesma coisa o que acontece com a gente aqui. Se você não for multiplicar a sua mensagem, se você não for multiplicar o seu servir, de nada adianta. De nada adianta. O seu trabalho e tudo que você estudou na sua vida, tudo que você construiu fora do digital, ele foi feito para que mais e mais pessoas pudessem ter acesso à solução que você oferece. Então não faz nenhum sentido você guardar tudo que está aí dentro de você somente para você. Se você é uma boa profissional, se você é um bom profissional, se você tem um produto ou um serviço que ajuda na vida das pessoas, por que não mostrar isso para o mundo e fazer com que o mundo te enxergue? Por que você está guardando isso somente para você? Então, muita gente chega para mim e fala: eu não posto porque eu não sei o que postar. Ou eu não posto porque eu não tenho tempo para postar. Ou pior ainda, essa daqui é a pior de todas, gente. E a gente vai acabar com essas objeções durante essa aula, tá? Por isso que eu quero que você esteja aqui comigo. A objeção número 3. Alguém faz ideia do que seja a objeção número 3? Que é a que eu mais ouço, é a que eu mais. Realmente é a que mais pega aí o pessoal. Simplesmente a objeção número 3 é: eu tenho medo, vergonha de ser julgado.
Porque o conteúdo ele funciona dessa maneira, né? Quando tá tudo certo, você tá viralizando, tá recebendo cliente, paciente, tá com viagem marcada, tá com liberdade financeira, liberdade geográfica, tá dando tudo certo, milhares de visualizações, convites, convite para live, para podcast, para palestra, todo mundo aplaude e fala: "Caramba, maravilhosa! Como você foi corajosa! Você é incrível! Os seus amigos vão te apoiar, tá todo mundo lá do seu lado". Aí o amiguinho ainda manda aquele mimo da empresa dele para que você faça propaganda, né? Tá tudo lindo, incrível, maravilhoso. Mas quando você tá começando, você coloca a sua cara lá, a maioria das pessoas, né, acabam te julgando. Mas e daí? E daí? Porque a gente sabe que quando der certo, e eu falo quando e não se, quando der certo, essas mesmas pessoas que te julgaram são as pessoas que vão querer. Oi, tudo bem? Divulga minha marca, divulga, marca o meu arroba, divulga o meu serviço. As mesmas pessoas, pessoal. Porque as pessoas que estão te julgando, na verdade, são as pessoas que não têm coragem de fazer o que você está fazendo. E aí, por isso que elas te julgam, porque se elas te desencorajarem, elas vão ter uma justificativa na cabeça delas do porquê elas não estão conseguindo. Lembra de uma coisa, né? Um prédio reto denuncia todos os outros que estão tortos. Então, é muito importante que você não escute essas pessoas nesse momento. E é muito importante que você esteja ligada na nossa comunidade, porque aqui eu quero te encorajar a todos os dias mostrar o seu melhor, independente de julgamentos alheios, tá? Aliás, tem gente que a gente acha que tá julgando a gente e não tá nem vendo. Ainda também tem essa, ok? E na verdade, o seu medo de ser julgado, o seu não tenho tempo, não sei o que postar, são coisas fáceis de se resolver. Mas antes de qualquer coisa, você tem que querer. E eu imagino que você queira, né? Que você tá aqui nessa aula com a gente. Toda segunda-feira, nossas aulas exponenciais. Eu fico muito feliz de poder entregar esse material para vocês. Eu fico muito feliz de compartilhar, porque tudo que a gente compartilha multiplica. E eu tô aqui justamente para multiplicar essa mensagem e para que você entenda, que você capte aí o quão importante é você entregar a sua mensagem para o mundo. Criar conteúdo é empreender e às vezes a gente não sabe muito por onde começar a fazer isso, justamente porque lá na escola a gente não foi ensinado. A gente foi ensinado ao quê? A obedecer ordens. Até alguém falando para você, faz assim, faz assado. Oh, parabéns! Você fez a tarefa de casa, ganhou uma estrelinha. Quando a gente está empreendendo, não tem isso, né? Pelo contrário, quando a gente começa a empreender, a gente não recebe aplauso de ninguém. Até a gente começar a ser vista, até a gente começar a ter sucesso. E eu sei disso porque eu já passei por isso algumas vezes, né? Inclusive, essa história de conteúdo, eu já passei por isso. As mesmas pessoas que me julgavam lá no início, aquelas pessoas que davam risada dos meus conteúdos, hoje estão aí tentando criar conteúdo, me pedindo dicas, me pedindo aulas. Então, é assim mesmo, não tem problema nenhum. A vida é assim. E quando a gente vai empreender, a gente não tem que ficar esperando aplausos ou esperando que alguém vai te acordar às 6:30 da manhã e falar: Acorda, é hora de criar conteúdo. Não, a não ser que você vá lá no meu story. Todos os dias eu tô lá te incentivando a criar conteúdo. Mas ninguém vai chegar pra você, vai na sua casa te acordar com a câmera na mão, vamos criar conteúdo, tá? Então, o que que você tem que entender para você poder empreender, para você ser uma empreendedora de sucesso? Pepe, mas eu não sou uma empreendedora, eu sou uma profissional autônoma, eu sou CLT. Como é que eu. O que que você está falando de empreender? Pessoal, empreender nem sempre é criar CNPJ, tá? Isso é coisa de empresário, empresária, e não que você não possa ser um ou uma também. Mas empreender é co-criar uma transformação, é resolver o problema de alguém a ponto da pessoa te pagar por isso. Tem alguém te pagando pelo seu trabalho nesse exato momento? Se tem, você está empreendendo de alguma maneira. Você oferece uma solução tão boa a ponto das pessoas pagarem por isso. Porque se as pessoas não pagam, né? A solução não é tão boa assim. Então, para você empreender, para você começar criar conteúdo, faz parte do empreendimento, uma vez que você oferece uma solução, e aí você precisa o quê? De distribuição dessa solução, de visibilidade dessa produção.
Dessa. Nossa, gente, deu uma confundida aqui. Mas enfim, você precisa de visibilidade dessa solução. Então, criar conteúdo é empreender, é oferecer isso para mais e mais pessoas. Eu costumo lembrar muito de quando eu fazia faculdade de Direito, né? E aí, quando eu estava na faculdade, eu estava no meu quarto ano, eu trabalhava em vários. Na verdade, eu trabalhei em vários escritórios de advocacia em São Paulo. Inclusive em um que é muito famoso na mídia, ele tá em todas as mídias. Era o meu sonho trabalhar lá e eu consegui conquistar esse sonho graças ao quê? A essa minha mentalidade de empreendedora desde sempre. Até para estagiar eu tive que ter essa mentalidade de empreendedora. Bati lá na porta, consegui passar em todas as seletivas lá e trabalhei nesse escritório que eu gostava muito. E aí, com o direito, principalmente o penal, porque era a área que eu mais atuava, com o direito eu comecei a entender que eu precisava convencer o juiz de que eu estava certa, para eu ganhar o caso, né? E aí, quando eu migrei para publicidade, eu abri minha primeira agência que foi em 2016, me perguntaram assim: mas você vai largar o direito para ir para a publicidade? Eu falei: é porque no direito eu convenço uma pessoa, na publicidade eu convenço vários. E aí que vem essa questão da persuasão. Quando eu entendi que nas redes sociais eu não preciso nem ficar convencendo ninguém, as pessoas já chegam convencidas de que elas precisam de mim, do meu produto ou do meu serviço, dependendo, né? Tem gente que já chega em mim e fala: eu quero entrar na mentoria. Aí, mas daí não é pra todo mundo, não. E tem gente que já chega querendo comprar um produto meu, um curso, e enfim. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, então quer dizer, que quanto mais eu sirvo, quanto mais eu compartilho a minha mensagem, mais pessoas vão querer aquilo que eu ofereço, mais pessoas estarão dispostas a me pagar por ser aquilo que eu sou. Opa, esse mundo é muito legal. Esse mundo é muito bacana. Mas eu entendo que não seja para todo mundo. Porque você tem que ter uma mentalidade de dono, de dona do negócio. Ou seja, não é para ficar esperando só aplauso. Não é para você simplesmente fazer somente quando você tem uma recompensa imediata. E aí, entrando de novo na nossa mentalidade, no nosso cérebro, né? Quando a gente tem uma recompensa imediata, o nosso cérebro ele tende a trabalhar muito mais. Porque lembra que eu falei lá no início que ele é programado para quê? Para economizar energia. Então, a partir do momento que o nosso cérebro ele entende que aquilo não vai ter uma recompensa imediata, ele pensa, peraí, eu vou gastar energia e não vou ter uma recompensa agora? Ah, não. E ele vai querer te levar para a zona de conforto de volta. E não tem nenhum problema. Você vai, mas talvez você não tenha uma recompensa a longo prazo. E isso também é uma grande dificuldade da nossa cabecinha. A gente não consegue enxergar tanto essa recompensa a longo prazo. E a gente fica dependendo de motivação para continuar. Quando, na verdade, o que a gente precisa é de perspectiva. São coisas diferentes. Então, por isso que você tem que ter uma mentalidade de dono, de dona, tá? E valorizar o seu trabalho, sobretudo. Como é que você valoriza o seu trabalho? Estando aqui hoje com a gente, investindo a sua moeda mais cara do mundo, que é o seu tempo. Poxa, se você está aqui toda segunda-feira fazendo aula, fazendo de tudo para se aprimorar, para ser melhor, quando alguém chega desvalorizando aquilo que você oferece, querendo pagar pouco, você vai falar: não, eu estou investindo em mim, eu estou investindo em mim, quem quiser que invista em mim também. É assim que eu penso. Aliás, eu falo para minhas alunas, aluna minha não vai cobrar barato. Justamente por isso. Teve uma aluna minha que ela tinha um produto de R$ 2.500. E eu falei para ela assim, olha, dá pra gente criar uma oferta muito melhor. A gente criou num sábado uma oferta de R$ 10.000. A gente mudou, obviamente, todo o produto. E era um produto digital, tá, gente? Então a gente ofereceu mais entregas. E ela falou: será que o pessoal vai comprar 2.500? Só que quando a gente estruturou toda a oferta, a gente quebrou todas as objeções nessa estruturação de oferta. E aí esse produto começou a custar R$ 10.000. Ela fez 3 reuniões de vendas na terça-feira, tá? A gente estruturou a oferta no sábado. Na terça-feira ela fez 3 reuniões de vendas. Ela vendeu para duas pessoas. Dessas duas, uma ainda falou assim: tá barato. Por quê? Porque a gente trabalha muito.
a valorização do trabalho das pessoas. Se você investe no seu produto, no seu serviço, na sua estratégia, se você sabe o quanto você é boa no que você faz, não deixa ninguém lá de fora falar o contrário. Esteja em ambientes que reforcem essa sua crença. Agora, se você não acha que você é capaz, se você acha que o Brasil está em crise e ninguém vai te pagar, que essa é clássica. O Brasil está em crise e ninguém vai me pagar. Ô, gente, eu não estou nem discutindo política aqui, mas as pessoas pagam quando elas entendem que aquilo vale. Se eu te falar agora, olha, tem um imóvel aqui de 1 milhão de reais, mas eu vou te vender ele por 100 mil. Tá tudo certo, documentação certa, tudo certo. Imóvel de 1 milhão. 1 milhão hoje é pouco também, né? Vamos colocar mais. Vamos colocar um imóvel, uma casa no Jardim Europa de 10 milhões. Eu vou te vender por 100 mil. Você não vai dar um jeito de arrumar o dinheiro? Você pode falar, não tenho 100 mil na minha conta agora, mas você vai dar um jeito. Você vai falar você vai propor esse negócio para alguém, você vai de sociedade com alguém. Você vai falar, poxa, um negócio de 10 milhões eu vou comprar por 100 mil, por que que eu não vou comprar? Então, não existe não ter dinheiro, não existe crise quando existe um retorno. Se você oferece um retorno para a pessoa, se ela vê o porquê investir em você, ela não vai dar para trás. Pelo contrário, ela vai ficar feliz em te pagar. Porque a partir do momento que ela te paga, ela tem acesso àquilo que você oferece. E quando ela tem acesso àquilo que você oferece, ela tem o resultado que ela espera ter, certo? Então vamos supor, quanto custa para uma pessoa que gostaria muito, muito, muito de fazer um botox, sei lá, tô falando aqui de uma dermato. Uma pessoa que quer muito fazer um botox, quanto custa para ela que devolva a autoestima dela? Entende que não é sobre o produto, mas é sobre quanto custa não ter aquele produto ou aquele serviço? E é assim que você valoriza o seu trabalho. Quando eu falo de redes sociais aqui, eu sempre faço a seguinte pergunta: quanto custa não investir na sua rede social agora? Quanto dinheiro você está deixando na mesa agora? Porque só de você deixar para depois, quem sabe não fosse um cliente novo que chegasse dentro da sua rede social, mas não chegou porque você deixou para depois. Então, quanto custa não ter aquilo que eu ofereço? E aí, gente, obviamente, né? Eu sempre falo para as pessoas, sempre comprem cursos e mentorias de pessoas com as quais você se identifica. Não precisa ser comigo. Se você não gosta do meu jeito de falar, do meu jeito de contar uma história, não compra de mim, porque talvez não vá ser eficaz para você. Agora, se você se conecta com a maneira como eu ensino, aí vem comigo que eu te garanto que você tem que, óbvio, você vai fazer sua parte. E a gente vai fazer com que o seu conteúdo chegue em mais pessoas que queiram comprar. A gente vai criar para você um plano de ação. A gente vai criar uma oferta estruturada. A gente vai criar realmente ações de vendas para que você atraia essas pessoas, independente dos seus seguidores ou seguidoras, tá? Porque eu comecei minha rede social em 2024, eu tinha 400 seguidores e eu já fechava mentorias. Eu fechei 12 mentorias em uma live. E tinham 400 pessoas me seguindo na live, sei lá, tinha 20 pessoas. Eu fechei 12 mentorias. Então, essa desculpa de, mas eu não tenho seguidor, mas não tem nada a ver. Nesse final de semana eu tava vendo, né, a mentoria do Flávio Augusto e tinham pessoas que faturaram, ó, eu tô viajando, vocês ouviram? E tinham pessoas que faturaram milhões e tinham 1.000 seguidores. Então é possível, tá? Mas você tem que começar por esse daqui. Mentalidade de dono, valorização do seu trabalho e ser antes de ter. Eu quero que você comece a postar todos os dias como se você tivesse 1 milhão de seguidores esperando somente pelo seu reel naquele dia. Porque quando isso acontecer, quando as pessoas começarem a te responder, quando as pessoas começarem a interagir, você já vai estar preparada. Agora, se você simplesmente ficar esperando isso acontecer, isso nunca vai acontecer, porque você não está agindo como uma pessoa que tem essa base de seguidores, de pacientes, de clientes. Você posta quando dá. Ah, quando dá tempo eu posto.
Assim não vai dar. Assim você nunca será uma pessoa que de fato cria conteúdo, conexão e vende através da sua rede social. Então, aqui, ó, a sua próxima estratégia vai ser baseada em três perguntas. Quanto vale o seu produto ou serviço? E aí, eu não quero que você fale tanto do seu preço para os outros, mas quanto você investe no seu produto ou seu serviço. Porque assim, eu sei que é muito legal fazer aula gratuita aqui, eu sei que é incrível. Eu sei que o que eu entrego aqui tem muito mais valor do que muito conteúdo pago por aí. Eu sei porque eu compro muito conteúdo. Eu sei o que eu entrego aqui. Mas se você só está aqui porque é gratuito, quer dizer que o seu tempo não vale nada? E se o seu tempo não vale nada, como é que você quer que alguém valorize o que você tem? Pensa aqui comigo, você só está aqui porque é gratuito? Não faz o menor sentido, não é? Se você só está aqui porque é gratuito, quer dizer que o seu tempo vale menos do que R$ 10. Imagina, se eu cobrasse R$ 10, ai, não estaria aqui. Tem gente que não estaria. E tá tudo certo, essa pessoa vai ganhar pouco sempre. Não sou eu que estou dizendo. É a maneira como ela se enxerga. Se o seu tempo vale menos do que R$ 10, R$ 20, R$ 30, gente, se você não consegue pegar esse compilado de informações e multiplicar tudo que eu estou dizendo aqui, vem assistir mais aulas minhas também. Quem tá aqui só porque é gratuito, não para não, continua, porque eu vou colocar na sua cabeça o quanto você merece mais. O quanto você merece pagar e pagar caro por pessoas que te ajudem nesse caminho, por estar em ambientes, por estar dentro de uma comunidade. Aí esse caro vai sair barato. Você vai falar, ah, 60 mil? 70 mil? Isso daqui não é nada perto do que eu ganho. Isso daqui é investimento. Esses 70 mil eu vou fazer ele ficar 3, 4, 5, 6 vezes maior. Porque é assim que você entende o seu valor. Quando você entende que vale a pena investir naquilo que você faz. E a pergunta 2 é: quem é o público que está disposto a pagar pelo que você tem a oferecer? Porque não adianta você falar com todo mundo. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Você tem que mapear sim o seu público-alvo, mas não sem antes entender qual é a mensagem que você vai entregar para esse público. Porque a partir da mensagem que você entregar para o público, algumas pessoas vão embora e algumas pessoas vão ficar. Por exemplo, aqui eu tenho certeza que muita gente pode pensar, não, ela tá falando esse pensamento aí que tem que investir 60 mil, 70 mil, 80 mil, porque ela quer arrancar dinheiro de mim. Se você pensa dessa maneira, você nunca vai se conectar com o meu conteúdo. Então, automaticamente, quando eu trago essa mensagem, que é essa mensagem que eu tenho dentro de mim, que é essa mensagem que eu vivo no meu dia a dia, eu vou automaticamente te excluir do meu público. Ou você vai vir aqui para falar mal, para ficar julgando, e aí eu agradeço pelo engajamento, porque aqui na rede social, quanto mais atenção, mais eu cresço. Eu agradeço muito pelo engajamento, mas eu sei que eu nunca vou te vender nada e nem quero te vender. Porque eu não tô aqui para te convencer a ser quem você é. Eu tô aqui para exponencializar quem já é. Eu tô aqui para exponencializar autoridades e pessoas que entendem o valor do seu trabalho, que tomem a decisão de fato investir na sua rede social, porque sabem que a sua mensagem, o seu servir para o mundo é algo muito importante. Agora, se você não acha isso, se você tá aqui pensando, ela só quer me vender, eu sinto lhe dizer que você tem uma crença muito forte com vendas, e isso vai te impedir de vender, mas isso também não é assunto para mim, né? E você vai tratar na terapia. Inclusive, eu tenho algumas alunas que poderiam te ajudar, caso você queira, me manda uma mensagem que ainda recomendo às minhas alunas. Não sei se elas vão ter tempo para te atender, porque elas estão recebendo clientes, pacientes aí diariamente. Alunas que já estão faturando aí mais de R$ 100 mil por mês, talvez elas não consigam te atender, mas não vale a pena tentar, né? E a pergunta número 3: se esse público chegar agora no seu perfil, vai entender quem você é, o que você vende, como comprar de você? Saindo dessa aula, eu quero que você olhe para o seu perfil e veja se esse público vai entender quem você é, o que você vende, como comprar de você. Se para comprar de você a pessoa tiver que te mandar mensagem, esquece. Você está perdendo cliente todos os dias, tá? Todos os dias.
Então, o que que você vai fazer após essa aula aqui comigo? A primeira coisa, você vai organizar uma agenda de dona de negócio. Aqui a gente tem uma aula gratuita também, né? Pro pessoal fã do gratuito, mas não tem problema nenhum, gente. Eu adoro que vocês venham nas aulas gratuitas, tá? Eu só não quero que vocês tenham uma mentalidade de que só vem por causa do gratuito, porque isso não é legal. Então, aqui tem uma aula somente sobre organização de agenda. Se você não achar no aplicativo, você pede para mim lá pela DM. Aproveita e me dá um feedback dessa aula aqui, que eu vou te mandar uma aula de organização de agenda, tá? E aí você vai colocar 2 horas por semana para a criação do seu conteúdo. E com 2 horas por semana, você consegue produzir facilmente 5 Reels. Facilmente, tá? Facilmente mesmo. E aí, calma, mas calma que você não tá sozinha nessa. Você também vai organizar a sua bio, porque o cliente tem que chegar até você. Tem que ter um caminho claro do seguidor até a compra, senão não faz o menor sentido. Mas para isso, eu vou te ajudar. Então, em 2 dias, você vai separar esses 2 dias, dia 29 e 30 de setembro. É um sábado e domingo, é somente pela manhã, das 8h30 da manhã ao meio-dia no sábado, das 8h30 da manhã ao meio-dia no domingo. Você vai separar esses 2 dias para estar comigo. O que que a gente vai fazer nesses 2 dias? A gente vai criar junto com você uma estratégia personalizada para os seus conteúdos. Então, aqui, ó, em menos de 48 horas, você vai sair com 30 dias de conteúdo estratégicos para o seu negócio. Vai ser uma imersão prática para profissionais, especialistas e empreendedores que sabem o que fazem, mas travam na hora de transformar conhecimento em conteúdo. Então, você vai sair com o seu posicionamento, com a estratégia de conteúdo, com 30 conteúdos estratégicos, com o seu cliente ideal, com alguns prompts de IAs, com algumas inteligências artificiais para te ajudar e com o seu calendário de 30 dias, tá bom? A gente tem aqui alguns depoimentos. E ó, para você que está se perguntando, mas quanto que é? R$ 67, tá? Na verdade, eu até fiz uma ancoragem aqui de preço para vocês entenderem. Tudo que vocês vão ganhar dá mais de R$ 700, mais R$ 701. Fora, né, que você vai estar em um ambiente propício para crescimento. Você vai ter 90% de desconto, R$ 67 nesse exato momento. Então, não deixa para depois, porque é o seguinte. Primeiro, eu quero colocar vagas limitadas, porque essa imersão vai ser uma imersão de implementação. O que que é uma imersão de implementação? É o seguinte, eu vou te dar o conteúdo, vou dar o horário para você fazer, a gente vai dar 10, 20 minutinhos, você faz, você vai enviar e eu vou corrigir ao vivo. Pepe, eu não vou poder estar ao vivo, vai ficar gravado por 30 dias e essa gravação também vai ficar gratuita para você por 30 dias nesta oferta. Pepe, cliquei no link, não tá com a gravação, não tá com os bônus, é porque você perdeu, então. Então aproveita para fazer isso agora, porque se você clicar e não tiver mais, se você clicar em algum outro momento e não tiver mais, eu não me responsabilizo, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Eu tenho agora uma pessoa para atender, mas uma boa noite para todos vocês e até a nossa próxima aula exponencial. Tchau, tchau, gente. Não esquece de se inscrever aqui também no canal. Tchau, tchau.